Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos estudar funções. O objetivo da aula é definir os conceitos básicos sobre funções e definir o que é uma função objetiva, função composta e função inversa. Definição: uma função f de um conjunto A num conjunto B, a gente denota dessa forma, é uma regra que associa cada elemento do conjunto A a um único elemento y no conjunto B, o qual representamos por f de x. Então, o conjunto A nós dizemos que é o conjunto de partida e B o conjunto de chegada. Usa-se a notação x com essa setinha aqui diferente dessa para indicar que f faz corresponder a x o valor de f de x. Os conjuntos A e B são chamados domínio e contradomínio respectivamente, e a imagem de f é o conjunto IMF, também representado por f de A, onde A que é o domínio, na qual é o conjunto formado pelos elementos f de x, tal que x é um elemento em A. Então, vocês estão vendo que o conceito de função envolve três elementos. Envolve uma regra de associação, que é o que a gente está chamando de f, um conjunto de partida, no caso o A, que é chamado de domínio, e um conjunto de chegada, no caso aqui a gente está representando por B, que é o contradomínio. Além disso, um conceito importante aqui dessa definição é o de conjunto imagem, que vocês estão vendo que são os elementos da forma f de x, tal que x pertence a A. Vale destacar que a imagem da função f é um subconjunto de B. Por exemplo, considere o diagrama abaixo. Então aqui nós temos uma regra f que associa os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Então vocês estão vendo que a função que a regra f associa o 1 no 2, o 2 no 0, o 3 no 5 e o 4 no 0. Nesse caso, essa regra f é uma função porque cada elemento do conjunto A está sendo associado por f a um único elemento no conjunto B. Então, se f é uma função, então nós podemos falar de domínio, contradomínio e conjunto imagem. Nesse caso, o domínio é o conjunto A, o contradomínio é o conjunto B. Vocês estão vendo que a função f associa o 1 ao 2. Por isso que nós escrevemos que o f de 1 é igual a 2. Do mesmo modo, a função f associa o 2 no 0. Então, o f de 2 é 0, f de 3 é 5 e o f de 4 é 0. Desse modo, a imagem da função f vai ser justamente aqui o 0, o 2 e o 5, pois esses três elementos são da forma f de x, onde x é um elemento do domínio. Exemplo: considere T o conjunto dos triângulos do plano e R asterisco mais o conjunto dos números reais positivos. A regra f, que vai de R asterisco mais em T, que associa cada número real x ao triângulo fx, cuja área vale x, não define uma função. Então, o que essa regra f está fazendo? Está associando um número real, positivo, exceto 0, a um triângulo, cuja área é o x que você considerou aqui. Por exemplo, essa função vai associar o 5 em um triângulo cuja área vale 5. Vocês estão vendo que essa regra não define uma função. Por quê?
O 5, por exemplo, é um número real, não nulo e positivo, mas existem vários triângulos cuja área vale 5. Então, essa regra está associando 5 a vários triângulos e este fato falha a definição de função. Exemplo, aqui nós temos outra função definida por uma fórmula matemática e todas as funções que nós vamos trabalhar a partir de agora vão ser dessa forma, né? Então, essa notação para a função deixa claro qual é o domínio, qual é o contradomínio e o que a regra está fazendo com os elementos do domínio, né? Então, nesse caso, nós temos uma função f que associa números reais em números reais da seguinte maneira, né? Associa o x no x² menos 3. Por exemplo, o f de 2 vai ser 2 ao quadrado menos 3, que vale 1. Observação: não confundir f com f de x, né? Então, quando eu escrever isso aqui, eu estou me referindo à regra f. E quando escrevemos f de x, eu estou me referindo à imagem de x pela função f. Então, isso aqui é a regra, isso aqui é a imagem de x por f. Como a definição de função envolve 3 elementos, quando se altera o domínio ou o contradomínio ou a regra de associação, a regra pode passar a ser ou também deixar de ser uma função. Duas funções f de a em b e g de a' em b' são iguais se somente se o domínio é igual ao domínio, o contradomínio é igual ao contradomínio e a regra também é igual para todo elemento do domínio. Por esse motivo, essas duas funções são diferentes, né? Então, muita gente confunde achando que essa função é igual a essa, mas na verdade elas são diferentes, né? Por exemplo, essa função f, o domínio é formado por todos os números reais, exceto o 2. Já a função g, é possível calcular o g de 2, ou seja, o 2 pertence ao domínio. Então, a principal diferença entre essas duas funções aqui é o domínio. E como o domínio é diferente, então essas duas funções também são diferentes. Definição: o gráfico de uma função f de a em b é o conjunto GF formado pelos pares ordenados x e y, onde x pertence ao domínio e o y pertence ao contradomínio, de forma que o y é dado pelo f de x. Então, por exemplo, considera aquela primeira função já trabalhada anteriormente, né? Então, nesse caso, vocês estão vendo que essa função associa 1 no 2, 2 no 0, 3 no 5 e o 4 no 0. Então, neste caso, qual vai ser o gráfico dessa função f? Né? Então, vocês estão vendo que, pela definição, o gráfico de uma função é um conjunto de pares ordenados, né? Então, nesse caso, o gráfico dessa função f vai ser o par ordenado 1, 2, 2, 0, 3, 5 e 4, 0. Exemplo: para essa função, o gráfico vai ser o conjunto dos pares ordenados x e x² menos 3, onde x é um número real, né? Pois aqui, de acordo com a definição, é o y, e o y é dado como x² menos 3. Né? Então, o gráfico dessa função é esse conjunto, cuja representação gráfica no plano cartesiano é essa parábola, né? Então, esse exemplo mostra a diferença entre o que seria o gráfico de uma função e a representação gráfica no plano cartesiano, né? Então, esses dois elementos aí são diferentes. Definição:
uma função f de a em b chama-se injetiva ou injetora quando para todo xy em a, com f de x igual a f de y, tem-se que x é igual a y. Ela é chamada de sobrejetiva ou sobrejetora quando para todo y em b sempre existe um x em a, tal que o f de x é igual a y. Terceiro, ela é chamada de bijetiva ou bijetora quando é injetiva e sobrejetiva simultaneamente, né? Então, para que uma função seja injetiva, sempre que f de x é igual a f de y, tem-se que x é igual a y, né? Ou também, utilizando a contrapositiva aqui, sempre que o x é diferente do y, então o f de x tem que ser diferente do f de y, ou seja, elementos diferentes do domínio estão associados pela função f a elementos diferentes no contradomínio. Agora, em relação à definição de sobrejetiva, vocês estão vendo que para todo y em b tem que existir um x em a, de forma que o f de x é igual a y, né? Então, isso significa que não existe elementos sobrando nesse conjunto B, ou seja, todos eles estão sendo associados por algum elemento do conjunto A, de acordo com a regra F, né? E isso significa que o conjunto imagem é todo o contradomínio. Exemplo, a função g de n em n definida por g de x igual a x mais 3, ela é injetiva, mas não é sobrejetiva, né? Então, como é que a gente prova isso? Para provar que ela é injetiva, o que a gente vai fazer é supor que o g de x é igual ao g de y e mostrar que x é igual a y, né? Então, se g de x é igual a g de y, então x mais 3 é igual a y mais 3, posso aplicar a lei do corte. Isso implica que x é igual a y, ou seja, de fato essa função ela é injetiva. Agora, por que essa função não é sobrejetiva? Para mostrar que ela não é sobrejetiva, nós temos que exibir um exemplo, né, de um número natural, de forma que nenhum outro número natural está sendo associado a ele. No caso aqui, basta considerar o número 1. O número 1 é um número natural, então ele pertence ao contradomínio, mas não existe um número natural no domínio de forma que o g desse número vale 1, né? Porque para isso aqui ser igual a 1, o x teria que ser menos 2, e menos 2 não é um número natural. Portanto, essa função não é sobrejetiva. Segundo exemplo, agora considere a função f de r em r dada por x² menos 3. Essa função ela não é injetiva e nem sobrejetiva, né? Então, sempre quando eu falo que uma função não é injetiva, nós devemos dar um exemplo que fale a definição, né? Do mesmo modo com a sobrejetividade. Então, por que essa função ela não é injetiva? Porque vocês estão vendo que o f de 1 é igual a f de menos 1, mas o 1 é diferente do menos 1, né? Então, isso aqui falha a definição de injetividade, ou seja, essa função não é injetiva. Por outro lado, vocês estão vendo que menos 5 é um número real, mas não existe um x em r de forma que o f de x é igual a menos 5, né? Por exemplo, para essa função aqui ser igual a menos 5, aqui o 3 vai tá negativo, passa para o outro lado positivo, então ficaria x² igual a menos 2. Existe número real que ele ao quadrado é menos 2? Não. Portanto, essa função também não é sobrejetiva. Entretanto, se considerarmos f no intervalo aqui de 0 a infinito e aqui de menos 3 a infinito,
ela seria bijetiva, porque vocês estão vendo que ela não é injetiva porque nós podemos considerar números negativos, né? Então, fazendo essa restrição para o domínio, isso aqui já não vai ser mais possível, né? Então, portanto, ela seria injetiva. Agora, fazendo essa restrição aqui no contradomínio, vocês estão vendo que eu só posso considerar números de menos 3 até o infinito. Por exemplo, escolhe aqui o menos 2. X² menos 3 igual a menos 2. O menos 3, vou passar para o outro lado, mais 3, então ficaria x² igual a 1. E o valor de x, no caso, vai ser o 1. Né? Então, para qualquer número real neste intervalo, se você igualar aqui, você sempre vai conseguir determinar um x, de forma que o f de x é o número que você escolheu. Portanto, com essa restrição no contradomínio, a função seria sobrejetiva. Terceiro exemplo, agora considere a função h de r asterisco mais em r, definida por h de x igual log de x, né? Função logarítmica. E aqui nós estamos afirmando que essa função ela é bijetiva, né? De fato, para provar que ela é injetiva, então vamos considerar que h de x é igual a h de y e vamos provar que o x tem que ser igual a y. Então, a partir dessa igualdade, o que seria o h de x? H de x é log de x, que é igual a h de y, que é o log de y. Se log de x é igual a log de y, então 10 elevado a esse número é igual a 10 elevado a esse número, que foi o que eu escrevi aqui. Mas, utilizando propriedade de logaritmo, se a base do logaritmo é igual à base aqui da potência, esse valor aqui dá justamente o x. Da mesma forma, esse valor aqui é o y, portanto, o x é igual a y. E por que essa função ela também vai ser sobrejetiva, né? Então, para provar que ela é sobrejetiva, eu vou escolher um número qualquer aqui, que eu estou chamando de y, e mostrar que existe um número nesse conjunto, de forma que o h desse número é o y que eu escolhi, né? Então, de fato, considera y um elemento qualquer aqui. Então, 10 elevado a y sempre vai ser um número real, positivo, não nulo, né? Porque 10 elevado a qualquer número é sempre diferente de zero e positivo. E além disso, o h do 10 elevado a y, por definição da função h, vai ser igual ao log de x, né? Então, aqui o x é o 10 elevado a y. Então, log de 10 elevado a y, essa potência pode passar aqui multiplicando o logaritmo, e o log de 10 na base 10 vale 1, né? Ou seja, o h desse valor aqui, de fato, é igual a y. E isso garante que a função é sobrejetiva. Definição. Dado uma função f de a em b e x um subconjunto de a, definimos o conjunto f do x como sendo f de x, tal que x pertence a esse conjunto x, chamado imagem de x pela função f, né? Então, o f de um conjunto x, na qual é subconjunto do domínio, é o f de todos esses elementos. Exemplo, em relação à função f de r em r dada por f de x igual a x² menos 3, se o conjunto x é o intervalo de menos 1 até 2, aberto no menos 1 e fechado no 2, então o f desse conjunto é o intervalo fechado de menos 3 até 1. Né? Como é que a gente pode visualizar isso aí? Então aqui eu tenho a representação gráfica dessa função f, e eu marquei de vermelho o intervalo x. Então, aqui eu tenho o conjunto x. Agora, qual é o f de todos esses elementos?
Se você for calculando o f desses elementos aqui, ó, vocês estão vendo que, a princípio, ó, por exemplo, o f do menos 1, na verdade, eu não posso calcular o f do menos 1 em relação a esse conjunto x, né? Porque aqui a bolinha é aberta, mas caso a gente calculasse, o f do menos 1 daria aqui no menos 2. Então, a princípio, esse menos 2 não faria parte do f do x, porque eu não posso calcular o f do menos 1, né? Mas vocês estão vendo que eu posso calcular o f do 1. Então, o menos 2 está incluído nesse f do x aqui, ó. Então, prosseguindo, né, calculando o f de todos esses elementos, vocês estão vendo que todos esses valores de y vão ser preenchidos e, além deles, né, o f desses elementos aqui, ó, vão até esse valor, que no caso é 1. Então, o f de todos os elementos do x vai ser o intervalo aqui do menos 3 até o 1. Definição. Considere uma função f de a em b, agora y, um subconjunto do contradomínio. A imagem inversa de y pela função f é o conjunto representado dessa forma. Vocês estão vendo que até aqui nós não comentamos nada de função inversa, né? Então, o que a gente tem que ter em mente é que isso aqui, a princípio, não tem nada a ver com função inversa, é só a notação de um conjunto, né? Então, a imagem inversa de y pela função f é o conjunto representado dessa forma, formado por todos os elementos de x, tais que f de x pertence a y, ou seja, a imagem inversa de um subconjunto de B são os elementos x de A, tal que o f de x pertence a y. Então, esse conjunto é um subconjunto do domínio. Por exemplo, se considerarmos a função g de n em n definida por g de x igual a x mais 2 e o conjunto y 3, 4, 5 e 7, que é um subconjunto aqui do contradomínio, qual seria a imagem inversa desse conjunto? Ou seja, quais são os elementos de x de forma que o f de x pertence a y? Vocês estão vendo que, por exemplo, o g de 1 vale 3, né? Então, g de 1 vale 3. Essa função g associa 1 ao 3. Como o g de 1 pertence a y, então o 1 entra nessa imagem inversa. Da mesma forma, o g do 2, quanto que é g de 2? G de 2 é 4. E como 4 pertence a y, então o 2 também pertence à imagem inversa, né? Então, de maneira análoga, o 3 e o 5 também pertencem a essa imagem inversa, pelo fato do g de 3 ser igual a 5 e o g de 5 ser igual a 7. Um segundo exemplo, agora considere essa função f de R em R, por f de x igual a x² menos 1. Agora y é um intervalo fechado no 0 e aberto no 1, na qual é um subconjunto aqui do contradomínio. Então, qual é a imagem inversa desse conjunto y? Ou seja, eu tenho que saber quais são os números reais que o f deles pertence ao intervalo fechado no 0 e aberto no 1. Aqui eu também coloquei a representação gráfica da função e eu marquei esses pontos aqui, ó. Esse valor aqui é de menos raiz de 2 e esse valor aqui é de mais raiz de 2. Então eu quero saber quais são os elementos do domínio, que no caso aqui os elementos de x, de forma que o f de x pertence a y, ou seja, cai aqui dentro, ó. Quais são os valores de x que o f dele sempre pertence a esse intervalo?
vocês estão vendo que o menos raiz de 2 não pertence a essa imagem inversa, porque o f de menos raiz de 2 vai ficar menos raiz de 2 ao quadrado, que é 2, menos 1 é 1. Então, o f de menos raiz de 2 é 1, né? Mas no caso aqui o 1 não está incluído. Então, por esse motivo, o menos raiz de 2 não pertence a essa imagem inversa. E, na verdade, todos esses elementos que são menores do que menos raiz de 2 também não pertencem, porque o f deles cai sempre fora desse intervalo. Agora, se eu considerar esses elementos de menos raiz de 2 até menos 1, vocês estão vendo que o f de todos eles cai aqui dentro. Então, por isso que a imagem inversa, por isso que todos os elementos de menos raiz de 2 até o menos 1, incluindo o menos 1, pertence a essa imagem inversa. Agora, de menos 1 até 0, se eu calcular o f desses elementos, todos caem aqui, né, nessa parte que é fora do conjunto y. O mesmo com os números de 0 até o 1. Agora, de 1, incluindo 1, até raiz de 2, excluindo raiz de 2, o f de todos esses elementos cai nesse intervalo aqui. Então, por isso que a imagem inversa é composta pela união desses dois intervalos, né, de menos raiz de 2 até o menos 1, excluindo o menos raiz de 2, e de 1 até raiz de 2, excluindo raiz de 2. Definição: sejam f de a em b e g de b em c duas funções. Neste caso, podemos definir a função composta, que eu vou chamar aqui de GOF, de a até c, que consiste em aplicar primeiro a função f e depois a função g. Ou seja, o que seria o GOF de x? Primeiro aplica o x na função f e o resultado aqui é aplicado na função g para todo x em a. É importante destacar que essa notação aqui, GOF, significa que primeiro aplicamos a função f, então a função f associa os elementos de a aos elementos de b, e depois aplicamos a função g. Então pega esse elemento que estava no conjunto b e associa ao conjunto c. Por exemplo, dadas as funções f, g de r em r, definidas dessa forma, o que seria FOG aplicado no x e o que seria o GOF aplicado no x? Então, de acordo com a nossa definição, o que seria FOG? Que a gente fala que é a função g composta com f. Então, isso aqui nós lemos g composta com f porque primeiro aplicamos a função g. Então, o que seria o f do g de x? F de g de x é substituir a função g de x no lugar do x da função f. Então, f de g de x é 2 que multiplica g de x menos 4, mas g de x é a função menos x, então ficaria 2 que multiplica menos x mais 4, ou seja, menos 2x menos 4. Agora, o que seria GOF de x? Primeiro aplicamos a função f, depois o resultado aplicamos na função g. Então, no caso, o que seria o g do f de x? G de f de x é substituir f de x aqui na função g. Então, ficaria menos f de x, e a função f de x é 2x menos 4, então ficaria menos 2x mais 4. Daí, podemos perceber que a comutatividade não é válida para a composição entre funções, ou seja, g composta com f geralmente é diferente de f composta por g. Um outro exemplo, agora considere essas duas funções. A função f, que vai de r em r+, e a função g, que vai de r+ em r, definidas por f de x igual a x² e g de x igual a raiz de x.
Vocês estão vendo que nesse caso, fog de x é igual a x para todo x real positivo, né? Por exemplo, o que seria o fog aplicado no 5? Então, primeiro calculamos o g de 5. G de 5 é raiz de 5. Então, ficaria f de raiz de 5. F de raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado, que é igual a 5. Ou seja, o número que nós substituímos aqui dá exatamente igual a ele. No caso, isso não acontece nesse exemplo anterior. Neste caso, o fog de 5 ficaria, né? Na verdade, a gente já calculou a regra para fog de x para todo x. Então, fog de 5 nesse caso ficaria menos 2 vezes 5, que é menos 10, menos 4, menos 14. Né? Então, vocês estão vendo que o fog de 5 é menos 14. Já nesse exemplo aqui, qualquer x que você substituir aqui vai ser igual a x. No caso, para todo x real positivo. E por este motivo, nós escrevemos que essa função aqui é a função identidade em R+. Então, função identidade nada mais é do que a função que você substitui o x e sempre resulta no x que você substituiu. Observação: a lei associativa é válida na composição entre funções. Então, nós já vimos aí pelos exemplos anteriores que a comutatividade não é válida, mas a associatividade é. Como é que a gente prova isso? Então, nós vamos considerar aqui três funções f, g e h, de forma que podemos realizar essas composições aqui. Então, para provar que a lei associativa é válida, nós temos que mostrar que essa composição é igual a essa composição aqui, né? Mas essa composição é uma função, isso aqui também é uma função. Como é que eu mostro a igualdade entre funções? Né? Primeiro, as regras devem ser iguais, né? Então, essa função aplicada em x tem que ser igual a essa função aplicada em x. Como é que eu mostro isso? Né? Então, vamos utilizar aí a definição. Então, o que seria essa função aqui aplicada em x? Então, de acordo com a definição de composição, isso aqui vai ser a função g composta com h aplicada aqui na função aplicada aqui no f de x. Né? Aplicando de novo aqui a definição de composição, isso aqui vai ser h aplicado no g aplicado no f de x. Né? Mas eu posso escrever essa expressão desse modo, e por este motivo essas duas regras são iguais. Observação B: basta que o f de A esteja contido em C para que a composição GOF das funções f e g faça sentido. Né? Então, não é necessário que o contradomínio da f seja igual ao domínio do g. Basta que o f de A esteja contido em C. Observação C: a composição entre funções injetivas também resulta em uma função injetiva. O mesmo acontece com as funções sobrejetivas. Em particular, a composta de duas bijeções é uma bijeção. A gente vai estar utilizando bastante esses fatos aí nas aulas seguintes. Definição: a restrição de uma função f de A em B a um subconjunto x de A é a função que nós vamos representar dessa forma, que vai de x em B, definida, né? A restrição de f em x aplicada em x é igual a f de x para todo x em x. Então, o que isso aí significa? A princípio, a função f vai de A até B, né? Ou seja, o domínio é o conjunto A, mas por algum motivo nós queiramos fazer uma restrição desse domínio. Eu não quero considerar a função f para todos os valores de x em A.
tenho interesse somente em um subconjunto de A, no caso aqui eu estou chamando de X. Então, fazer a restrição de F a esse conjunto X nada mais é do que considerar a mesma função F, mas trocando, né, o domínio A pelo domínio X, conservando a regra para todo x em x. Agora, a extensão de uma função g de x em b ao conjunto A, que contém x, é obter uma função f de A em b que coincida com g em x, isto é, a função f restrita em x é igual à função g. Então, o que seria a extensão, né, de uma função g? Vocês estão vendo que a função g, a princípio, ela é definida aqui em um conjunto x, em um conjunto b, de forma que esse conjunto x é um subconjunto de um conjunto maior A. E eu quero, por algum motivo, considerar essa função g não só em x, mas em todo o conjunto A. Então, fazer essa extensão é obter uma nova função f. Vocês estão vendo que essa função f é diferente da função g, porque eu vou estar alterando o domínio, né? Mas nesse conjunto x, essa função f funciona exatamente igual a essa função g. Definição. Dadas as funções f de A em B e g de B em A, dizemos que g é uma inversa à esquerda de f quando eu faço essa composição e dá a função identidade em A, né? Então, se eu estou falando que g é uma inversa à esquerda de f, significa que essa composição com g à esquerda dá a identidade em A, né? Isso aqui vai dar identidade em A porque a função f vai de A em B e a função g vai de B em A, né? Então, ela começa em A, né, e termina no próprio A. Ou seja, falar que isso aqui é identidade em A significa que o g do f de x é igual a x para todo x em A. G é uma inversa à direita para f quando essa composição aqui vai dar a identidade, mas nesse caso vai ser a identidade em B, né? Por que essa composição é a identidade em B? Porque nesse caso, primeiro aplicamos a função g, então g vai de B em A e f vai de A em B. Então, vocês estão vendo que essa função começa em B e termina em B. Ou seja, falar que isso aqui é a função identidade em B significa que o f do g de x é igual a x para todo x em B, né? Então, inversa à direita significa que essa composição à direita aqui dá a identidade. Se eu falo que g é inversa à esquerda de f, significa que a composição à esquerda de f dá a identidade. Um exemplo. Considere essas duas funções aqui, ó, f e g, definidas deste modo. Então, f de x é igual a x² e o g de x é definida por essas duas sentenças. O g de x é igual a raiz de x se o x é maior ou igual que zero, e o g de x vale 3 se o x é menor do que zero. Assim, g é inversa à esquerda de f. De fato, então, vamos fazer essa composição aqui aplicada no x, né, para mostrar que g é a inversa à esquerda do f. Então, realizar essa composição significa calcular o g de f de x, né? Mas nós temos que tomar cuidado nesse caso, porque a função g é definida por duas sentenças. Se o que você substituir aqui é maior ou igual que zero, aplica essa fórmula. Se for menor do que zero, aplica essa outra, né? Mas como o f de x é x², x² é sempre um número maior ou igual a zero, então esse elemento aqui, ó, esse f de x, é sempre maior ou igual a zero. Então vou estar aplicando essa fórmula. Então vai ficar
raiz de f de x é x quadrado, raiz de x quadrado é igual a x. Então vocês estão vendo que realmente essa composição dá identidade e por esse motivo a função g é a inversa à esquerda da função f. Pelo mesmo motivo, né, a função f é a inversa à direita de g. Vale ressaltar aqui nesse exemplo que o valor de 3 aqui não foi utilizado em momento algum neste cálculo, né? Então, isso significa que qualquer número que eu escolher aqui, a função g continua sendo inversa à esquerda de f, né? Então, neste caso, vocês estão vendo que a função f possui infinitas inversas à esquerda. Proposição 1. Uma função f de a em b possui inversa à esquerda se e somente se essa função é injetiva. Então, vamos provar essa proposição. Para provar a ida, nós vamos considerar uma função f de a em b que possui inversa à esquerda e nós vamos mostrar que ela é injetiva. Então, se g é a inversa à esquerda de f, né, nós vamos provar que a função f ela é injetiva. Então vamos considerar f de x é igual a f de y, onde x e o y pertencem, né, ao domínio da função f. Então se f de x é igual a f de y, o g desse elemento é igual ao g desse elemento, né? Então g de f de x é igual a g de f de y, mas como a função g é inversa à esquerda de f, essa composição aqui, ó, gof de x, é a identidade em A, ou seja, isso aqui é exatamente igual a x. Pelo mesmo motivo, isso aqui é exatamente igual ao y e, portanto, essa função f de fato é injetora. Agora, para provar a volta, nós vamos considerar que a função f é injetiva e com isso nós vamos construir uma inversa à esquerda para f. Então, por hipótese, essa função é injetiva. E o que isso significa? Que para cada y pertencente a f de A, existe um único elemento x em A, tal que f de x é igual a y. Então, vocês estão vendo que aqui eu tenho a função f de a em b. O f de a, no caso, a imagem dessa função é um subconjunto de b. Qualquer elemento que eu pego na imagem, vai existir um único elemento em A, de forma que o f desse elemento é o elemento que eu escolhi anteriormente. E isso é justamente... Isso se enquadra, né, justamente na definição de função, né? Então, este fato define uma função h de f de a em A, onde o h de y é igual a x para y igual a f de x, que é justamente o que eu disse aqui. Para cada elemento que eu considero na imagem, vai existir um único elemento em A, de forma que o f desse elemento em A é o elemento na imagem que eu havia escolhido inicialmente, né? Então, para cada elemento na imagem, existe um único elemento aqui. Então, vocês estão vendo que existe uma função da imagem em A, existe uma função h da imagem em A, definida do seguinte modo, né? Fazendo o inverso do que a função f faz. A função f vai associar o x no y, essa função h vai associar o y no x, onde o y é igual ao f de x. Então, vocês estão vendo que essa nova função h, ela vai de f de a em a. Mas para que uma função seja inversa à esquerda do f, o domínio aqui tem que ser todo o conjunto B. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer uma extensão dessa função h. A princípio, ela
o domínio é só a imagem, então eu vou estender para todo o conjunto B. Como é que vai ser feita essa extensão para todo o conjunto B? Essa extensão eu vou chamar aqui de função G, no caso vai de B a A, definida do seguinte modo: G de y vai ser igual a x se y pertence ao f de A, e vai ser igual a um certo x0 se y pertence a B menos f de A, onde x0 é um elemento fixo em A. Então, essa função G ela vai ser exatamente igual a essa função H em f de A, e para os elementos que estão aqui no conjunto B fora do f de A, você vai associar todos eles a um elemento fixo em A. No caso aqui eu estou chamando de x0. Então, dessa forma eu faço uma extensão dessa função H, que a princípio era definida somente na imagem, agora passa a ser definida em todo o conjunto B, de forma que a composição, de forma que essa função G é justamente a inversa à esquerda da função f. Proposição 2, uma função f de A em B possui inversa à direita se somente se é sobrejetiva. Então, para provar a ida, eu considero que f possui inversa à direita e nós vamos provar que essa função f ela é sobrejetiva. Então, para provar que é sobrejetiva, eu tenho que considerar um elemento qualquer aqui em B, que eu estou chamando de y, e mostrar que existe um elemento em A, de forma que o f desse elemento é igual ao y. Então, se f possui inversa à direita, vou chamar essa inversa à direita da função g. Então, g é uma função de B em A, de forma que a composição f bola g é a identidade. Assim, dado um y qualquer em B, o g de y pertence a A. E o f desse g de y é igual a y porque g é inversa à direita de f. Portanto, eu encontrei esse elemento em A, de forma que o f desse elemento é o y que eu havia escolhido anteriormente. Então, portanto, o f ela é sobrejetiva. Agora a volta. A volta eu vou considerar f sobrejetiva e mostrar que possui inversa à direita. Por hipótese, como f ela é sobrejetiva, isso significa que a imagem de f é igual ao contradomínio. Ou seja, para cada y que eu considero em B, existe pelo menos um elemento x em A, de forma que o f de x é igual a y. Mas vocês estão vendo que, a princípio, esse x pode ser que ele não seja único, porque eu não sei se a função ela também vai ser injetiva. O que eu sei é que, para todo elemento que eu pego em B, existe pelo menos um elemento x em A, de forma que o f de x é igual a esse elemento que eu havia escolhido anteriormente. Mas como eu sei que existe pelo menos um, caso tenha um y que tem dois elementos em A que associa nele, eu considero só um, que é o que eu vou fazer aqui. Note que essa afirmação não garante que o elemento x é único, mas a partir disso podemos definir uma função g de B em A, tal que o g de y é igual a x. Então, caso aqui eu pegue um y e tenha 2x, que o f desses x é igual ao y, eu vou considerar somente um deles. Então, dessa forma, eu consigo definir uma função que vai de B em A, que faz justamente o inverso da função f. Então, g de y é igual a x, onde o y é igual ao f de x. Assim, se eu calcular isso aqui, o f do g de y, mas quem é g de y? G de y é definida como x, então ficaria f de x
e f de x, por definição aqui, é o y, né? Ou seja, essa composição aqui, fog aplicada em y, está dando exatamente igual ao y, onde y é um elemento de B. Portanto, o que a gente acabou de provar aqui é que essa função g é uma inversa à direita da função f. Definição: uma função g de B em A chama-se inversa de f, que vai de A em B, quando essas duas composições aqui dão a identidade. No caso, a primeira a identidade em A e a segunda a identidade em B. Portanto, segue das duas proposições anteriores que uma função f possui inversa se somente se é uma objeção. Escrevemos f elevado a menos 1, que vai de B em A, para indicar a inversa de f. Então, vocês estão vendo que as duas proposições anteriores, né, elas envolvem o conceito de função inversa à direita e à esquerda. Nesse caso aqui, eu estou falando somente de função inversa. Então, a função g é a inversa da função f se ela é inversa à esquerda e se ela é inversa à direita. Mas o que a gente acabou de provar é que se uma função f tem inversa à esquerda, se somente se, né, essa função f ela é injetiva. E se f tem inversa à direita, se somente se, ela é sobrejetiva. Ou seja, se a função f tem inversa à esquerda e à direita, ela só pode ser uma objeção, né? No caso, é um se somente se também. Exemplo: a função inversa dessa função aqui é dado por essa fórmula. Então, primeiro, para falar de função inversa, a função tem que ser uma objeção, né? Porque a função possui inversa se somente se é uma objeção. É fácil verificar que essa função f aqui é uma objeção. E como é que nós determinamos a função inversa? Vocês estão vendo que a função inversa faz justamente o inverso da função f, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que o f de x é definida por essa sentença. Se eu calcular o f de 1, vocês estão vendo que dá menos 1, a função inversa de f tem que fazer justamente o inverso, né? É uma função que aplica o menos 1 e resulta no 1. Né? E como é que é o que acontece aqui, ó? O que seria o f a menos 1 aplicado em menos 1? Ficaria menos 1 mais 3 dividido por 2, que dá exatamente o 1. É bom lembrar que esse fato deve acontecer para todos os valores de x e não só para o menos 1. Então, como é que a gente determina a fórmula para a função inversa? Então, vocês estão vendo que tem a função f de x igual 2x menos 3. Vou substituir aqui o f de x pelo y. Então, ficaria y igual a 2x menos 3. O próximo passo é inverter o x, escrever o x no lugar do y e escrever y no lugar do x. Agora nós temos que tentar isolar o y. Para isso, eu vou passar o 3 positivo para o outro lado e depois o 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Depois que você consegue isolar o y, a expressão que aparece aqui em termos do x é justamente a inversa da função procurada. Segundo exemplo, agora vamos considerar a função f de 1 até infinito, a 0 até infinito, definida por f de x igual a raiz de x menos 1. É claro que essa função ela é bijetiva, né? Pela maneira na qual eu escrevi aqui o domínio e o contradomínio, e a sua inversa é justamente aqui a função x² mais 1. Como é que eu posso verificar isso? Então, vamos utilizar a mesma ideia anterior. Nós vamos escrever y igual a raiz de x menos 1
Em vez de y aqui eu vou escrever o x e no lugar de x eu vou escrever y. Agora a ideia é isolar o y. Primeira coisa que eu vou fazer é elevar os dois lados ao quadrado. Então vai ficar x² igual a módulo de y menos 1. Porque esse número aqui ao quadrado é raiz de y menos 1 ao quadrado. E por definição, isso aqui é igual a módulo de y menos 1. Esse y é justamente o y da função inversa, ou seja, é justamente esse valor de y aqui resultante dessa conta. E como a função inversa vai daqui para aqui, o y é um número nesse conjunto. E se y é um número nesse conjunto, o módulo de y menos 1 vai ser o próprio y menos 1, pois o termo que está dentro do módulo vai ser sempre positivo. Então, se eu elevar os dois lados ao quadrado, vai ficar x² igual a y menos 1. Agora, isolando o y, aqui eu tenho menos 1, passo para o outro lado mais 1. E com isso eu chego na fórmula desejada. Observação: a inversa, quando ela existe, é única. De fato. Então, vou considerar f uma função de a em b que possui duas inversas. Então, aqui, as funções g e h são de b em a e são inversas da função f. Então, o que eu vou fazer é provar que essa função h é igual à função g. h é igual a h composta com a identidade. Essa identidade aqui faz o papel do elemento neutro em relação à composição. Então, h composta com a identidade, como a função g é também inversa de f, essa identidade aqui pode ser substituída por essa composição. Como a composição é associativa, então eu posso realizar esse cálculo aqui primeiro, e h é inversa de f, então isso aqui vai dar a identidade. Identidade composta com g vai dar a própria função g. Então, com isso, a gente prova que a função h é igual à função g. Então, a inversa, de fato, ela é única. Observação B. A inversa também é objetiva e, além disso, a inversa da inversa é a própria função. Item C. A inversa de Goff inverte essa ordem aqui, Primeiro, aqui a gente escreve o G e aqui o F. A inversa é dada primeiro aqui, com a inversa de F e aqui com a inversa do G. Com isso a gente finaliza a aula sobre funções.